Estou aqui como prometido para gravar o tutorial de acesso, ao site do Empresômetro e de como poder coletar os dados a fim de construir o meu relatório estatístico da PAS da disciplina Estatística. Tá certo? O primeiro passo que devemos executar, vai lá no Google, né? No Google a gente digita Empresômetro, tá certo? E aqui eu tenho um caminho direto, que é a central do Empresômetro, o próprio site que está lá no nosso AVA, né? Mas clicando aqui, eu já vou ter as opções. Nesse primeiro espaço do Empresômetro, o perfil empresarial brasileiro, eu terei as estatísticas para os estados, né? E aí eu posso fazer a análise para os estados. Nesse segundo campo, eu terei as estatísticas que fazem referência às micro e pequenas empresas, e aí eu vou ter um detalhamento maior para os municípios. No primeiro caso, vamos conhecer melhor. Eu tenho aqui, né, um total para o Brasil. Se você olhar o site, você vai ver que tem as informações para o Brasil. Eu venho aqui em estatísticas, né, e já terei algumas informações. Nossa, você percebe que algumas cidades, aqui tem um critério de seleção por cidade, e esse critério vai mostrando as principais cidades do Brasil, né, em termos de ordem de quantitativo de empresas. Se você for passando a tela, você percebe que existem essas estatísticas. Porém, se eu quiser verificar a análise para o Acre, por exemplo, eu venho aqui e clico, né, nessa barrinha e seleciono o estado que eu tiver interesse. Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco. Eu fiz a seleção de empresas e as cidades estão sendo detalhadas. Aqui estão as cidades as principais cidades do Acre, né? Se eu quiser de Sergipe, vou lá, clico em Sergipe e vai ter, né, todas as cidades de Sergipe, 75 cidades. E vai fazendo o detalhamento, como vocês podem observar. As cidades, né, ranqueia em ordem de maior número de empresas, né, além de detalhar todas as empresas. Isso aqui é para o estado de Sergipe. Se você observar bem, eu vou ter o quantitativo de empresas para o ano de 2013, quantitativo de empresas para 2014. As estatísticas, né, do último mês de novembro, de 2 de novembro, que foi feita ontem, temos esse total. Se você olhar bem do que eu já expliquei da estatística, representação total, isso aqui, né, esse dado em 2 de novembro de 2015, ele é semelhante ao nossa frequência simples absoluta. Em Aracaju, tinham 52.631 empresas. Ela representa 45,82% do total. Isso aqui é a frequência simples relativa. Né? Você está pegando o quê? O total de empresas de Aracaju dividindo pelo total de empresas de Sergipe, por exemplo. Então aqui você tem a frequência relativa. Nessa coluna temos a frequência relativa e nessa coluna aqui da data temos a frequência absoluta. Essas outras duas colunas aqui, variação, não é frequência relativa, tá certo? Aqui é a variação, ou seja, uma divisão entre 2014 e 2013, uma taxa de crescimento, tá bom? Eu poderia ainda para Sergipe ou outro estado que eu quisesse fazer uma caracterização por setor de atividade econômica, né, por setor agregado.
serviços, comércio, indústria, agronegócio, financeiro e serviços públicos. Poderia ainda caracterizar por atividade econômica, isso vai dar um detalhamento melhor. Olha, empresas do comércio varejista, cabeleireiros, restaurantes, construção de edifícios, e assim vai, né? Uma quantidade gigantesca, né, bem ampla, que caracteriza a economia da região que você estiver interessado em estudar. Padaria, atividade odontológica, é um conjunto de informações muito vasto que dá para ter bastante análise. Natureza jurídica, né? Empresário individual, sociedade empresária limitada, associação privada. Aqui também você tem as diferentes formatações de empresas do ponto de vista da razão social, da natureza jurídica. Ok? Muito simples, né? Aqui você tem um conjunto de informações. Retornando aqui na página do empresômetro, vamos lá para a página inicial. Deixa eu fazer mais rápido. Agora, essa é a nossa tela inicial. Agora eu quero conhecer as micro e pequenas empresas. Clico aqui no MPE, né? E da mesma forma, eu vou aqui em estatísticas. Tá aqui Brasil, né? Eu não quero o Brasil, eu quero o município de Pernambuco. Desculpe, os municípios do estado de Pernambuco. Aí eu escolhi o estado, né? Piauí, Pará, o que você quiser. Vamos lá voltar para o estado de Pernambuco e eu vou ver os municípios. Eu posso selecionar todos os municípios e ver a realidade do estado. E aqui eu vou ter um gráfico. Eu posso pegar aqui a tabela, clico em tabela. Aí eu vou ter a tabelinha também, né, mostrando, está carregando aqui ainda. Aqui tem a tabela mostrando por setor, né, de atividade econômica. Tem algumas estatísticas, um total de empresas ativas. Desse total, grande parte são micro e pequenas empresas. Aí tem a característica de regime de tributação, né? Aqui é a razão jurídica, aqui é o regime de tributação, o grau de mortalidade de empresas em relação ao Brasil. Só que eu quero entender um município especificamente. Eu vou aqui e vou procurar, por exemplo, Caruaru. Cliquei em Caruaru. Olha só, está aqui um gráfico, né, mostrando qual é a principal atividade que obtém, que relaciona esse número de micro e pequenas empresas. Então eu fui lá, selecionei Caruaru, né, ano 2015, aí posso escolher 2014, 2013, né, o que for do meu interesse. Então até novembro de 2015, Caruaru tinha 24.843 empresas, dentre estas 23.383 eram micro e pequenas empresas, e a tabela, né, vai indicar onde é que está concentrada parte dessas empresas. 11% das empresas fazem parte do comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, evidenciando, né, a fama de Caruaru para a venda de roupas, né? 7% para confecções de peças de vestuário. 2,76% dessas empresas estava na área de produtos alimentícios, mini mercados, mercearias, armazéns. Ou seja, você tem aqui o quantitativo para o ano de 2013. Ou seja, o detalhamento aqui já foi um pouco desatualizado, né? Está
considerando 2013. Ok. Aqui você vai lá e clica novamente e aparece a data atualizada. Né? Nós pegamos a tabela de 2013, mas agora eu já cliquei aqui em 2015. Né? Aí fui lá em tabela. E apareceu o dado atualizado. Né? Professor, e para poder criar as minhas análises? Eu posso copiar isso aqui, né? Posso copiar isso aqui, copiar. Venho aqui, abro o Excel. É importante vocês perceberem que o meu Excel ele está em inglês. Você vai ter uma nova planilha, né, no seu Excel em português. E eu venho aqui, copiar especial, no formato de texto. E eu já vou ter a tabelinha bem caracterizada, né? Olha só. Se eu copio como texto, já vai vir bem direitinho, tá certo? Você percebe que já tem uma forma de Excel. É só copiar com colar especial, formato texto. Se eu quiser fazer um gráfico sobre o quantitativo, a frequência absoluta, né? Quantitativo de empresas em Caruaru no ano de 2015, ou seja, até 1º de novembro de 2015, de barras. Eu venho aqui, seleciono os dados que eu quero. Peguei as 10 principais atividades, né? Do 1 ao 10. Clico no botão direito, ou venho aqui em inserir gráficos. O meu está em inglês, né? Por isso que eu demorei. Eu tentei fazer isso num computador em português, mas tive dificuldade. Então eu estou fazendo no meu computador pessoal para que vocês não fiquem sem essa informação. Aí eu venho aqui, inserir gráficos, colunas. Aí eu escolho o tipo de gráfico. Olha só, já apareceu aqui. Né? Como é que eu coloco o nome dos dados, professor? Que aqui está de 1 a 10. Aí eu venho aqui em séries, né? Selecionar dados, e aqui em nome da série, em categorias do eixo X, eu venho aqui e seleciono os meus rótulos dos dados, né? Eu fui em selecionar, inserir o botão direito, cliquei no botão direito, selecionar dados, categoria do eixo X, né? O X é assim. O eixo vertical é o Y e o eixo horizontal é o X. Aí eu fui lá, cliquei nessa caixinha aqui e fui selecionar na própria planilha, né, qual é os meus rótulos do dado. Ok. Tá aqui. Eu caracterizei. Comércio varejista, 2.500 empresas. Confecções de peças, algo acima de 1.500. Se eu quiser já fazer uma caracterização dos meus dados aqui, eu posso vir aqui em layouts, né?
em vários tipos de layouts. Tem esse layout que tem gráfico, eu boto aqui o título. Chart número de empresas em Caruaru, novembro de 2015. Ou número de empresas por atividade econômica, novembro de 2015. Ou seja, já estou caracterizando o meu dado. Então não tem muita dificuldade. Se eu quiser botar esse gráfico para aqui, quero fazer um gráfico da distribuição da frequência absoluta, frequência relativa. Eu sei que a representação total está dizendo aqui a frequência relativa de comércio varejista em relação ao total de empresas dessa cidade. Da mesma forma, eu venho aqui, seleciono as 10 mais ou as 20 mais, como eu quiser, inserir, gráfico, tem aqui de barra, né, ou de pizza. Olha só, já tem aqui um gráfico. Da mesma forma, selecionar dados, categorias do eixo X. Aqui eu tenho que ampliar a legenda, né, porque é um nome muito grande. Já vai dizendo, eu posso pegar aqui, ó, botar o percentual, né, clicando, posso mudar no layout, né, é bem, ó, estou dizendo aqui qual é o percentual, qual é o principal, e aí você pode brincar com esses gráficos para fazer o seu relatório estatístico, tá certo? Então, não é nada muito complicado. O site do Empresômetro ele é muito didático, então desta forma não tem muito trabalho do ponto de vista da coleta, da organização dos dados. Ele é bem intuitivo, dá para fazer relatórios bem diferenciados, porque as estatísticas são muito amplas dos estados, dos municípios, então é algo que eu digo que é muito simples de vocês fazerem, tá certo? Se vocês tiverem dificuldades, me procurem no ambiente virtual, procurem um tutor para auxiliá-los, né? Sucesso aí na elaboração dessa atividade. Um abraço.